Graça e paz seja com todos. Estamos aí começando mais uma live da Academia Profética da Organização Bíblica Cristã Amor e Vida. Esperar vocês chegarem por aqui para dar início a mais uma aula, né? Temos aí um tema bastante gostoso de tratar, né? Esse tema de hoje. Estamos aí, na verdade, só iniciando o estudo do Apocalipse, ainda falta bastante, estamos na terceira aula hoje, mas logo, com certeza, vamos chegar ao final com bastante produtividade de todos vocês, de todos nós, né? E isso é muito bom. Então, eu conto aí com o empenho de todos para estarem estudando, estarem se empenhando, né? São 19h55 ainda. Temos alguns minutos aí para dar início à aula. Algumas pessoas já estão chegando por aqui. Diaconisa Luciana já chegou. Benção pura, sem mistura. Amém. Graça e paz, minha querida. Deus te abençoe. Vamos esperar aí. São 19h56 minutinhos. E vamos começar aí mais essa aula. Amém? Eu descobri que temos aí temos um equipamento aí, um software que vai facilitar as nossas lives, vai ajudar bastante, né? Eu consegui um tempinho agora no final do dia aqui no escritório e fui pesquisar o assunto e a gente vai preparar isso. Vamos instalar um software especializado, ele custa um valor muito caro e nós vamos melhorar aí a qualidade das nossas lives, né? Então, eu vou conseguir usar o estudo, a apostila, colocar na divisão de tela para vocês, né? Vocês vão poder ver em casa com a tela dividida, um lado a apostila ou slides de PowerPoint, coisas do gênero. Vai ser bastante legal e acredito que vai melhorar bastante a qualidade. E o mesmo com este software, o que a gente faz aqui no Facebook para vocês, nós vamos editar os vídeos e carregar eles lá no canal do YouTube, na internet, no canal do YouTube. Vai ser bom. Nós estamos aqui por enquanto com a diaconisa Luciana, falta 2 minutos para começar. Daqui a pouquinho a gente começa, vamos começar no horário direitinho, né? E é isso aí. A diaconisa fala para mim, tá bem aí, tá cortando, tá indo direitinho, tá dando para ouvir, como tá chegando aí para você? Aleluia. Tá chegando bem? Tá indo. A Júlia também tá aí. Graça e paz, Júlia, Deus abençoe. Que bom que você está por aí. Amém, isso é muito bom. Então tá bom, tá chegando bem.
Isso é muito bom. Vamos esperar aí mais um minuto para darmos início a mais esta aula. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, dar início a mais um estudo da Palavra de Deus no livro do Apocalipse. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua presença, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando as nossas vidas, nos orientando, Pai, nos ensinando, e que a Tua Palavra possa entrar nos nossos corações, e que o aprendizado de hoje, Senhor, fica guardado, Senhor, nas nossas mentes, no nosso coração, possamos levar aos nossos irmãos o Teu entendimento, o entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós chegamos no capítulo 4 do Apocalipse, e nós vamos falar sobre o tal, do grande trono de Deus, e o livro selado com 7 selos. O que será isso? O que será que isso quer dizer? Qual o significado dado, a essas coisas todas, Então, eu quero pedir para você ir clicando aí no joinha aí e tal, segundo informações, isso impulsiona a página da internet, Então, o que seria o grande trono branco? O grande trono de Deus e o livro selado com 7 selos. Vamos ler o capítulo de número 4, que é o capítulo que nós chegamos. Nós vamos ler o versículo de número 1, capítulo de número 4. Nós vamos ler o primeiro versículo do livro de Apocalipse. Amém? Capítulo 4, verso 1. Então, você aí na tua casa, abra a tua Bíblia aí no capítulo 4, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Acho que todos têm consciência de que, como já foi dito, já foi orientado sobre o assunto, essas revelações foram dadas a João na ilha de Patmos. Então, esta palavra está sendo dita a João. É Deus dizendo a João assim, olha, João, vem para você ver as coisas que hão de acontecer, que devem acontecer, Então, ele está falando de coisas futuras, De uma forma clara, irmãos, nós vemos agora, pelo texto bíblico, Deus está trazendo a João a revelação das coisas que, como eu disse, devem acontecer. É a partir desse ponto do livro que Deus trará a sua mensagem de alegria para os salvos e juízo e condenação para os que rejeitaram o plano da salvação. Obviamente, o plano da salvação através de Cristo. Então, é a partir desse ponto que a gente começa a perceber o Apocalipse falar de juízo para nós, que ele começa a falar do prêmio para quem vence e do juízo para quem não persiste até o final, não obedece, Então, uma das coisas que eu preciso deixar claro a você é que João, ele foi arrebatado em espírito, E a gente vai entender isso quando ler o versículo de número 2. Então, abre aí o versículo de número 2 do capítulo de número 4, do mesmo capítulo em que estamos. Amém? A Bíblia fala assim, e logo fui arrebatado em espírito,
e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, versículo 2. Meus irmãos, ninguém conseguiria ver e suportar o que João viu num corpo humano, né? Então, eu já ouvi pastores dizerem que João foi levado às alturas, né? Já vi, a Bíblia não fala isso, ela não dá essa narrativa. Deus, em sua infinita grandeza, graça e misericórdia, levou João ao céu em espírito. Ou seja, ele teve uma visão, João viu, ele teve uma visão. Então ele não foi lá até lá aos céus, né? Ninguém suportaria ver o que ele viu, estar aonde ele estava, nesse corpo corruptível que nós temos, né? Então, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Logo fui arrebatado em espírito. Então, todas as vezes que uma pessoa falar para você, olha, João foi até os céus, ele foi sim, em espírito. Em carne, não. Nesse corpo corruptível, seria impossível João ver as coisas que ele viu lá, né? Então, vamos falar de algumas coisas que ele viu, que ele presenciou, né? Uma das coisas está no versículo 1, que são coisas que devem acontecer. Uma revelação mostrando a João que Deus ele tem o controle de todas as coisas, o domínio pleno, né? E do Senhor, ele se mostra a João que toda a história que ele está mostrando e toda a história que ele viveu, ele tem domínio pleno sobre isso. O Senhor Todo-Poderoso, ele governa todas as coisas segundo os seus propósitos. Amém? Então, quando nós vemos lá o versículo de número 1, que diz assim, olha, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, coisas do futuro, coisas que devem acontecer. Então, esse era o plano de Deus naquela ocasião, era mostrar coisas futuras a João, né? E a segunda coisa está no versículo 2, que trata-se de um trono no céu. Mas o que significa esse trono? O que significa? O que é esse trono que está no céu? Por que um trono no céu, né? Então, Deus estava mostrando para João um significado de autoridade, de poder, de domínio, de honra, de glória, né? O que eu acabei de falar no versículo 1, que Deus tem domínio sobre tudo, né? Então, era isso que Deus estava querendo mostrar para João. Olha, João, eu vou te mostrar um lugar onde é um lugar de glória, um lugar de domínio, um lugar de autoridade, um lugar onde eu exerço domínio sobre esse lugar. Amém? Então, espero que você esteja entendendo aí. No versículo 3, nós vamos ver um texto bastante significativo que diz assim, olha, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Olha que coisa interessante. Veja, o texto em si, ele trata de santidade e da justiça de Deus. Mas olha, como isso? Veja, João descreve ele descreve o esplendor e majestade de Deus mencionado, ele menciona dois de seus atributos, né? Veja, quem ele vê é semelhante à pedra de jaspe, né? Algo parecido com um diamante branco, translúcido, isso é jaspe, né? Essa pedra branca, pura, cristalina, representa a santidade de Deus, né? Por isso que ele acho que ele não tinha como explicar e ele
usa o jaspe. Já o sardônico, que é uma pedra assim, de uma variedade de calcedônia com cor castanha, né? Meio acastanhada, avermelhada, representa os juízos de Deus. Assim, eu entendo santo e justo, né? Então, quando ele usa esses dois atributos, né? Essas duas pedras, essas duas algo precioso, né? Que é o jaspe, né? E a sardônia, ele está falando de dois atributos de características de Deus, que é Deus é santo e Deus justo, santidade e justiça. Né? Mas o versículo 3 mostra também uma característica de misericórdia e da graça de Deus, que é visto por João também um arco celeste, que se parecia como uma esmeralda. Aqui vemos a graça e a misericórdia de Deus, né? A graça e a misericórdia para com todos que foram justificados pela graça de Cristo. Esta é a aliança instaurada de Cristo para com a sua igreja. Amém? É essa a representatividade do conteúdo do texto. Amém? Vamos ver o versículo de número 5. Diz assim, olha, que interessante. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nossa, esse texto é texto para muita conversa. Mas vamos entender seu conteúdo agora. Amém? Logo após João ver o arco celeste, ele contempla relâmpagos e vozes e trovões. Aqui temos o simbolismo do juízo e a ira de Deus. João vê também, diante do trono, 7 lâmpadas de fogo acesas, né? As quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui temos representado, veja, a grandeza e sabedoria, né? Grandeza e sabedoria do Espírito, mas, na verdade, é a grandeza e sabedoria do Espírito que tudo vê e que veja, peraí, deixa eu melhorar aqui para você poder entender. Quando a gente fala do arco celeste, este arco contempla relâmpagos, vozes e trovões, que demonstram um simbolismo de juízo e ira. Então, relâmpago, vozes e trovões. Juízo e ira. Esse é o simbolismo. Mas João, ele não vê só isso. Ele também vê um trono de 7 lâmpadas de fogo acesas, né? Que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, nós vamos ter representada a grandeza e a sabedoria do Espírito que tudo vê e que é de fogo consumir contra os ímpios santificador, para com os que foram justificados pela graça de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, fogo é para ímpio. Amém? E santificação é para os que são justificados pela graça. É exatamente isso. Algo representa juízo e a ira de Deus. Isso mostra o quê? Como eu falei lá no versículo 3. Ele é justo, ele é reto, ele é justiça. Amém? Então, juízo de Deus é algo que nós vamos ver no livro de Apocalipse. Amém? Agora, vamos entender o porquê do uso do jaspe nesse conceitual todo. A cor do jaspe, ela pode variar muito, né? Normalmente, ela se apresenta na cor vermelho tijolo, um vermelho acastanhado, né? Contudo, ela pode ser mais amarronzada também, né?
que você quer dizer com isso, bispo? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui para você, para eu ver se eu consigo te dar com mais clareza. Jaspe é algo na cor vermelha, meio acastanhado, mas nem sempre é assim. Nem sempre. Podem aparecer também jaspe nas cores acinzentados, amarelos, brancos. A pedra, facialmente, ela adquire as cores dos minerais à sua volta. Então, veja, via de regra, ela é vermelha, um pouco alaranjada, mas ela capta as cores do que está em volta. O que você quer dizer com isso, bispo? Os estudiosos defendem que na revelação do Apocalipse, a cor dessa pedra é branca, sem as impurezas que existem na terra. As impurezas alcançam o ser humano depois. Amém? Vocês estão entendendo aí o conteúdo? Não sei se está ficando claro para vocês. Não sou muito bom de escatologia, mas eu estou tentando dar o meu melhor aqui para falar para vocês. Amém? No versículo 6, diz assim: E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Ora, eu consigo enxergar uma multidão de salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Veja como é interessante o texto. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. João, ele está vendo um como um mar de vidro. Muitas são as interpretações apresentadas para essa figura simbólica. Olhando o contexto bíblico, irmãos, mar representa povos, multidões de pessoas, nações, línguas, em seu estado de necessidade, de manifestação da glória de Deus, né? Se você vê aí na tua Bíblia, eu não vou ler aqui, mas você pode acompanhar aí na tua casa, e quando você adquirir a apostila, você vai conseguir ver também, Apocalipse 13, 1 e 17, 15, você vai ver exatamente isso que eu falei, de línguas, povos, nações, multidões, que é exatamente a interpretação mais próxima dessa figura simbólica, tá certo? Como um mar de vidro que João viu, pode representar as multidões de todos os povos, tribos, línguas, nações que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas que a partir daquele momento se encontram aonde? No céu, diante daquela revelação que ele viu. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Amém? O mar celestial, visto por João, é claro e puro em contraste com as águas agitadas e imundas dos mares terrenos aqui deste mundo, e que representam um estado caótico e perdido dos homens que estão afastados da glória de Deus. Olha, que coisa bastante interessante, né? O mar caótico que nós temos é muito diferente da pureza do que tem no céu, né? Então, veja, as imundícias não vão se juntar com aquilo que é cristalino e puro. Amém? Agora veja, o que quer dizer os 4 seres viventes? Abre aí a tua Bíblia no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6 e 9. Capítulo 4, vamos ver o versículo 6 e 9.
Amém? E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Isso que a gente acabou de ler. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de por si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra às nações, de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. No meio e ao redor do trono de Deus, João vê 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. João descreve a aparência desses seres que viu, dizendo que o primeiro era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um novilho, e o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto se parecia com uma águia voando. Dentre as muitas interpretações sobre quem são esses 4 seres, a mais coerente, irmãos, com o contexto bíblico, diz que eles representam seres angelicais, anjos. Os 4 seres vistos por João são querubins, uma ordem superior de anjos, que eu já falei para vocês em angelologia. O louvor que apresentam ao Senhor é o mesmo visto lá em Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 4. Eu vou ler para vocês, só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer para vocês. Veja que são seres, né, que louvam ao Senhor. Né? Então, vamos ler aqui. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins, olha aí, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Olha só como a descrição é muito parecida. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Já a descrição vista por João como leão, novilho, homem e água representa fortaleza, a capacidade para servir, inteligência, rapidez. Vocês estão entendendo? Note que há um paralelo profundo dessa visão com Ezequiel capítulo 1. Você vai ver isso também aí na sua Bíblia. Então, veja que é muito parecido a característica do que nós vimos no versículos 6 e 9 do capítulo 4 de Apocalipse, com Isaías, capítulo 6, do 1 ao 4, e eu vou ler agora para você Ezequiel, do capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 ao 19. Ó, diz assim: E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha que legal. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram de pés direitos, e as plantas dos seus pés, como planta do pé de uma bezerra, luziam como a cor do cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos, suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente.
E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os quatro tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os quatro. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha duas asas juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam, e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E assim você vai ver até o final aí do primeiro capítulo de Ezequiel. Veja que a semelhança da característica do texto é muito parecida e também é bastante abrangente, porque se parece muito com a descrição que é dada lá para os outros dois livros que acabamos de ler, que são o livro de Isaías e o próprio livro de Apocalipse, nos seus capítulos 4, do 6 ao 9. Né? Agora veja, observando que essas características são amplamente atribuídas aos anjos na Bíblia, todas essas características que nós vimos são amplamente atribuídas aos anjos na Bíblia, como nós estudamos em geologia. Então, nos faz entender que era de anjo que ele estava falando lá na visão dos quatro seres viventes que ele viu ali. Veja, no Salmo capítulo 103, verso 21, diz assim: bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Né? Em Hebreus capítulo 1, 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, todos são os textos que são usados a princípio de lembrarmos a caracterização de quê? De anjos. Amém? Então, isso demonstra a visão dos quatro seres. Essa é a interpretação mais plausível à luz do livro do Apocalipse. Então, os quatro seres, quatro anjos. Amém? Devido às características que são apresentadas no texto bíblico. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, pode fazer a pergunta aí. Tá bom? Tá aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, que eu apertei, e eu não consigo mais ver os comentários. Não sei o que foi que eu fiz. Não sei. Então, mas eu vou continuar aí. Amém? Depois a bispa vê lá e eu respondo. Ou vocês perguntam no meu WhatsApp aí. Deixa eu ver se o meu WhatsApp está funcionando. Se você tiver alguma pergunta, faz no meu WhatsApp aí, que aí eu respondo. Tá bem? Olha, irmãos, é necessário que nós lembremos também que o número 4 no livro do Apocalipse, lembra que eu falei dos números lá, 7 a perfeição e tal? Que o número 4 no livro do Apocalipse sempre está ligado à criação. Toda vez você vai ver característica disso. Amém? Falei isso na primeira aula. Portanto, entendamos que esses quatro seres viventes representam toda a grandeza da natureza criada por Deus. Vamos falar deles? Olha, o leão, representando os animais selvagens. Olha só que coisa interessante. O novilho, os animais domésticos. A águia, todas as aves. O homem, a coroa da criação de Deus. Amém? Olha que coisa interessante. Há na Bíblia referências de que toda a criação louva ao Senhor. E eu não poderia deixar de falar isso para vocês. Né? Vamos ver os Salmos de número 19. Vamos ver o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra:
Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, o outro dia, uma noite, o revela a outra noite. Salmo 103, verso 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 148, ele é bastante longo, né? Então, nós devemos observar que o mais importante na visão de João é que ele teve de que 4 seres viventes adoram a Deus. Essa é a parte mais importante do texto que você tem que chamar a atenção. O que faziam esses 4 seres viventes? Adoravam a Deus. E adoravam sem cessar. Em seu louvor, eles declaram que Deus é santo, onipotente e eterno. Amém? Então, são coisas que você precisa levar em consideração para entender a característica do Apocalipse. Vamos entender os 24 tronos e 24 anciãos. Meu Deus, o que será que isso significa? 24 tronos, 24 anciãos. O que isso significa? Hein, Luciana, o que será que isso quer dizer? Né? Então, vamos vir aqui para podermos entender o seu significado. Apocalipse 4, versículo 4 diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos. Que coisa! E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, João viu um trono, e ao redor do trono, mais 24 tronos. Olha aí. Agora vamos ler o versículo 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. João também viu 24 tronos com 24 anciões sentados nele. O que isso significa, gente? Meu Deus! Então ele viu um trono e em volta do trono mais 24 tronos com 24 anciões sentados. A melhor interpretação diz que esses 24 anciões representam a igreja em sua totalidade diante de Deus. Ou seja, os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. 12 mais 12, 24. Veja que lá no Velho Testamento eram 12 tribos, com 12 patriarcas. No Novo Testamento, Jesus seleciona quantas pessoas? 12 apóstolos. Amém? Observe que o texto diz que os anciãos estavam de vestes brancas, o que revela justificação, né? E se encontram sentados em tronos para reinar e julgar. Eles possuem também coroas de ouro. Os vencedores serão coroados. E isso é bíblico. Veja, no capítulo 2, no versículo 10 do Apocalipse, a gente já leu isso, mas nós vamos ler novamente, que é para você se recordar. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Apocalipse 3:11 diz assim, olha: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa interpretação está alinhada com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus são reis e sacerdotes. Ué,
Aonde está escrito isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, que diz assim, olha. Mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real. Amém? A nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, realeza, sacerdócio. E também aos fiéis serão dadas vestes brancas. Apocalipse 3, 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Né? Então, vamos perceber o seguinte. 12 tronos, desculpe, um trono, 24 tronos em volta com 24 anciões sentados. Não existe outra interpretação mais próxima do que seja as 12 patriarcas do Velho Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento. Amém? E que são vencedores, que são dignos de receber o quê? A coroa da vida, conforme Apocalipse 2:10, 3:11 e assim sucessivamente. Amém? Vamos entender que toda a igreja vai adorar o Cordeiro. Toda. Né? Junto dos 24 seres viventes, os 24 anciãos também adoram ao que está sentado sobre o trono. Olhando para os 24 anciãos como representantes da Igreja de Cristo, nós vemos que, claramente aqui, como toda a Igreja de Cristo adora a Deus, o Todo-Poderoso, de forma plena na sua glória. Eles prostram diante de Deus, lançam suas coroas diante de Deus em sinal de submissão, pois não vieram por seus próprios méritos. E declaram: quem está sentado no trono é Senhor e Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano em sua vontade. Então, a declaração que João viu que aqueles 24 anciões faziam, é exatamente isso. É a simbologia de toda a igreja adorando quem? O Cordeiro. Amém? O Cordeiro é exaltado e o livro selado com 7 selos. Olha, capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que isso significa? João, na mão direita de Deus, ele vê um livro, né? Um rolo de pergaminho. Né? O que significa o livro? Esse livro representa o plano eterno de Deus e seus decretos, né? Sobre todas as coisas. Né? Escrito por dentro e por fora. O que isso quer dizer? O que isso representa? Representa que nada foi omitido ou esquecido. Absolutamente tudo foi lembrado. E nada foi omitido. Deus não omite nada de ninguém. Né? Mas por que selado com 7 selos? Os 7 selos, irmãos, eles representam a perfeição. Lembra do número 7 que eu falei? O livro estava perfeitamente fechado e só poderia ser aberto pelo destinatário. Só o destinatário que seria digno de abrir aquele livro. Né? E você vê, logo em seguida você vê o quê? O desespero e consolo de João. João se desespera e chora ao saber que ninguém podia abrir e nem olhar para o livro. Ele recebe o consolo de um dos anciões ao saber que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele sim é capaz de abrir o livro. Vamos entender isso. Capítulo 5, verso 4 e 6 de Apocalipse. Amém? Olha só.
E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, na continuação da sua visão, ele vê Deus segurando aquele livro. O livro era escrito por dentro e por fora, era todo escrito, nada foi omitido, tudo foi colocado ali, mas aquele livro estava selado, tinha 7 selos, que indicava que aquele livro era perfeito, e ninguém poderia abrir aquele livro. Né? E ele passa a chorar. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Né? Um cordeiro como havendo sido morto. Ué, o que é isso? Aqui está revelada a vitória de Cristo, conquistada na cruz, quando o cordeiro foi morto na cruz. Né? Então, você percebe que o livro de Apocalipse, ele sempre busca algo no Evangelho, ele sempre busca algo no Velho Testamento para poder nos mostrar com clareza a realidade dos fatos que já haviam sido mostrados para nós desde então. Né? Depois você vai ver 7 chifres. Está lá no versículo 6 do capítulo 5. Chifres na Bíblia, irmãos, não simboliza Satanás, né? O Satanás com chifre, o tridente. Não, a Bíblia nunca falou disso. Chifres na Bíblia simbolizam poder e força. Aqui, sendo 7, representa algo completo, né? Ele é totalmente forte e poderoso, né? Quem é a pessoa de Cristo é onipotente, onisciente. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ou seja, representa a onipotência e a onisciência de Deus, né? Que está em todo lugar. O Cristo exaltado no meio do trono. Todo mundo adorava o nome dele, né? Não é isso que você leu lá? Quando da sua ascensão ao céu, Jesus foi coroado e foi-lhe dado autoridade para o cumprimento dos decretos eternos de Deus. Ele recebeu do Pai o reino, foi exaltado e lhe dado o nome que está acima de todo o nome. Então, é por isso que Jesus é adorado. Você já ouviu pessoas dizerem que não pode adorar Jesus? Eu adoro Jesus porque a Bíblia me mostra que devemos, assim, adorá-lo. Amém? Então, irmãos, eu quero encerrar esta aula de hoje até aí, para que vocês entendam. Eu vou só ver aqui, ó. Eu vou falar para vocês sobre a entrega do livro antes de encerrar, né? E a explosão de adoração. E aí eu encerro. Presta atenção. Deus entrega o livro nas mãos do Cordeiro. Ele entrega os livros na mão do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Isso é uma linda, uma bela revelação. Jesus, ele tem o livro da história em suas mãos, porque Deus assim o entrega. A história só faz sentido através de Cristo, não faz sentido através de qualquer outro. Não dá para dizer que aquele cordeiro seja qualquer outra pessoa. A história só vai fazer sentido se nós colocarmos Cristo no centro daquela adoração. Só ele é digno de desatar esses 7 selos, né? O que significa que ele é o único que pode cumprir os planos de Deus. Né? Uma explosão de adoração. Assim que o cordeiro pega o livro, o que ocorre? Uma explosão de adoração. Todo mundo começa o quê? Adorar ao cordeiro, né? É uma mensagem, irmãos, maravilhosa para nós.
né? Que mensagem é essa? Fomos comprados através do precioso sangue de Cristo, através da sua morte e ressurreição. O nosso amado Jesus tem o livro da história em suas mãos. Nele somos mais do que vencedores. Apocalipse não mostra só desgraça, ele mostra o triunfo da igreja. Era isso que João estava vendo, né? Eu quero lembrar vocês que esse estudo que é apresentado para vocês é a literalidade do estudo bíblico do pastor Valdir do Carmo, amém? Então, todos os direitos e homenagens devem ser rendidas ao pastor Valdir do Carmo. É o meu orientador na apresentação desse estudo para vocês. Amém? Então, eu quero falar para vocês que espero que vocês estejam tendo um bom aproveitamento desse estudo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato para que eu possa tentar ajudá-los, né? E está sendo muito prazeroso para mim, é um desafio que estou aí trabalhando para vencer e conseguir apresentar da melhor forma possível para vocês. Amém? Então, Deus abençoe. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, as interpretações dos significados simbólicos até aí o começo do capítulo 5, né? Então, nós vamos ver a continuação disso tudo na próxima semana, né? Próxima semana a gente entra aí com o capítulo 6 e 7, e aí que nós vamos poder passar, quando passarmos do capítulo 7, aí que nós vamos poder entrar no conteúdo da aplicação até do arrebatamento e tudo mais, que é o grande esperado por todo mundo aí, todo mundo quer saber quando a igreja vai e tal, né? Então, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Desculpe aí alguma falha, mas estamos aí tentando melhorar cada dia mais. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós temos um encontro aqui para a palavra da semana na quinta-feira, às 20 horas. Amém? Então, deixa eu ver quem esteve por aqui para eu agradecer aí o comparecimento de todos. Está aí a Sara, a Adriana, a presbítera Adriana, diaconisa Luciana, bispa Laura, Israel Oliveira, Márcia e Aparecida Martins, minha sogra amada. Deus abençoe vocês. Espero tê-los aqui conosco na quinta-feira, às 20 horas. Eu vou preparar para quinta-feira que a presbítera Adriana traga uma palavra para que depois da palavra dela, aí sim, eu possa falar alguma coisa. Então, será preparado que a presbítera Adriana prega na palavra da quinta-feira. Amém? Deus abençoe a todos. Vai ser passado para ela a senha aí da página da igreja, o acesso, para que ela possa fazer a palavra de quinta. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, até quinta-feira. Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja sempre nos nossos corações. Lembre-se, toda vez que você se volta para Deus pela lei, você apaga a graça de Cristo da sua vida. Deus te abençoe. Eu te amo em Jesus.